Tutururu. Welcome to another Portuguese podcast. Bem-vindos a um novo episódio do The Portuguese Podcast. Aqui eu introduzo-te o mundo português, em português. E neste episódio vamos falar sobre futebol. Futebol, or soccer. Em português nós dizemos futebol. Não só futebol, mas da minha experiência a assistir, a ver futebol ao vivo ou em direto. Direto, direct, ao vivo, live. E nós, em Portugal, dizemos vivo ou em direto, estas duas maneiras para dizer live. Eu fui ao estádio e eu assisti ao jogo de futebol. E jogo é match, é game, em português é uma palavra. Jogo é football match e jogo também é game. Exemplo, videogames. Videojogos. Então, eu tenho aqui o meu bilhete. Ticket. E eu vou mostrar-vos o que tem aqui. Eu vou aproximar. It closer to you. Sim. E vocês podem ver, tem Liga Portugal no início, em cima, which is the Portuguese League. Liga. À direita, on the right, Betclic. Not bad, Betclic, porque é de apostar, to bet, apostar. E este aqui, you see in red, a vermelho, aqui, Betclic, é o patrocinador, the sponsor, patrocinador. Que mais? What else? Estrela Amadora, which is football club, clube de futebol. AVS, which is the other football club. AVS. Okay? And then below you have the date. Embaixo temos a data. 11/5/2025. Então, dia 11 de maio de 2025 e a hora às 3:30 da tarde. Eu digo 3:30, mas aqui temos 15:30. 15:30. Por que 15:30 e nós dizemos 3:30? Porque nós temos estas duas maneiras de dizer a hora. Em algo formal e na escrita, muitas vezes nós escrevemos como está aqui. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nós escrevemos, mas na maioria das vezes, quando nós falamos, aqui está 15. Mas eu posso dizer às 3. At 3 p.m. Nós não usamos AM, PM. É os números grandes, digamos assim, de 1 a 24 ou de 1 a 12, mas dizemos da tarde, da manhã,
da tarde, da noite. Então, este jogo de futebol aqui foi às 3h30 da tarde ou às 15h30. E aqui também diz no estádio onde é que eu me ia sentar. Então aqui temos, aproximar aqui, bancada poente. Bancada poente. A bancada é onde as pessoas se sentam. E poente significa que é o lugar na direção de onde o sol se põe. So poente means the part of the stadium where we sit, down there, but it is in the direction of the sun. Okay? Not the one close to the direction when the sun rises, but poente, the part of the stadium in the direction where the sun sets. Isso é poente. Bancada poente. E mais, temos a porta. Aqui, porta, door. Porta 4. Aqui, A9. What is A9? It's setor. So, a section, um setor. E a fila. Fila P. Fila, it's a line. Fila P, lugar 29. The seat is 29. Okay, so fila could be like this. Provavelmente reconheces a palavra fila de, por exemplo, esperar na fila, wait in line. Fila. Neste caso é a fila das cadeiras, onde nos sentamos. Então a fila é na horizontal. Quando nós estamos à espera de alguma coisa, esperamos numa fila, por exemplo, no banco, Correios, farmácia, estamos à espera, é uma fila normalmente na vertical. Okay? E o lugar significa place, mas neste caso is the exact place where a cadeira onde eu me sento, é o lugar. Se alguém está sentado no lugar 29, na cadeira 29, eu digo, desculpe, esse é o meu lugar. Desculpe, esse é o meu lugar. Sorry, that's my spot, my chair. Essa é a minha cadeira. A mesma coisa no avião ou no autocarro. Quando compras o bilhete de autocarro, compras o bilhete de avião, tem lá estas informações. E aqui diz acompanhante sócio. No final, aqui, acompanhante sócio. Convite 0 euros. Porquê? O meu marido é sócio. O que é que significa? Ele contribui para o clube. E por isso os bilhetes, alguns bilhetes podem ser completamente grátis, às vezes. Por exemplo, neste caso, eu estou a acompanhar. Eu sou acompanhante. Acompanhar is to follow, along. Então, ele vai ao jogo, o meu marido vai ao jogo e leva-me. He takes me. Então, eu sou a acompanhante dele. E por isso, aqui embaixo tem a palavra convite. Conseguem ver? Convite. In the end. Convite. 0 euros.
A palavra convite é invitation. Convite. Okay? Depois, no outro lado, tem outras coisas, outras informações. Okay? Então, este foi um dos jogos. E como é que é a experiência de ir a um jogo? Na minha opinião, a experiência é mesmo uma experiência. Experience. Na minha família, nós nunca tivemos o hábito de ir a jogos de futebol. Porque muitas vezes os jogos de futebol ficam violentos. Isso, infelizmente, muitas vezes acontece. Neste jogo que eu fui, não houve nada violento. E este é um estádio que não é o maior estádio. Not the biggest stadium. Não é o maior clube. Em Portugal, nós temos 3 clubes de futebol principais. Nós temos o Benfica e o Sporting, em Lisboa. E no norte, no Porto, temos o Porto, Futebol Clube do Porto. Estes são chamados os 3 grandes, the 3 biggest, os 3 grandes clubes de futebol. E estes clubes de futebol têm estádios enormes, estádios muito grandes. Por exemplo, o estádio do Benfica, em Lisboa, que se chama o Estádio da Luz, Stadium of Light, é muito maior do que o estádio onde eu fui assistir a este jogo. Muito maior. Muito diferente. Então, como é que é? Como é que acontece? A rotina é o procedure, let's say. Quando nós queremos ir a um jogo de futebol, nós podemos ir vestidos com a camisa do clube, football team shirt, ou não. Não precisamos ir vestidos com nada em particular. Por exemplo, eu nunca fui vestida com nenhuma roupa em específico. As pessoas, quando são de um clube, vestem a camisa desse clube. A camisa e muitas vezes o cachecol. Cachecol. Okay? Cachecol. O cachecol do Sporting é verde. O cachecol do Porto é azul. O cachecol do Benfica é carnado ou vermelho. I have 2 words for red. Carnado e vermelho. Eu não tenho a necessidade, não tenho um clube que gosto muito. Estes clubes aqui eu gostei de assistir, eu gostei de ver jogar, mas eu não tenho a camisa ou o futebol destes clubes. Então, se tu não compras o bilhete, bilhete com antecedência in advance, se não compras, tens de ir à bilheteira. A bilheteira é o lugar fora do estádio para comprares o bilhete. Então, primeiro é comprar o bilhete. Okay? E se és sócio, dizes eu sou sócio e possivelmente vais ter um bilhete ou com desconto ou mais um grátis, depende do momento, ok? Depois, tens de ir para a porta. Então, estás fora do estádio, you are outside, fora do estádio,
e vês aqui, porta 4. Porquê? Há diferentes portas para entrar no estádio. É melhor entrar na porta, né, mais perto do nosso setor. Então, porta 4. Em cada porta vais encontrar algumas pessoas. Uma pessoa vai verificar, check, o teu bilhete. Então, precisas mostrar, you need to show, mostrar o bilhete. E uma outra pessoa para ver o que tens dentro da mala. A tua mala, your bag. A palavra mala é para qualquer tipo de mala. Então, mala, bag, é mochila, backpack, any other kind of bag, mala. E às vezes há lá uma pessoa, um funcionário, para te revistar. A palavra é revistar. Não só precisa de te revistar a mala, revistar, ver a tua mala, porque há algumas coisas que tu não podes levar. Por exemplo, garrafa d'água. Se tu tens uma garrafa d'água com água, não podes entrar. Esta está quase vazia, almost empty. É vazia. Não podes levar a garrafa assim. Assim não. Tens de levar a garrafa sem a tampa. Isto é a tampa. Então, podes levar a garrafa dentro da tua mala, mas sem a tampa. Without tampa. Okay? Depois, dentro do estádio, se quiseres, podes encher a garrafa da casa de banho. Okay? Umas pessoas fazem isso. Ou do that. Mas dentro do estádio, há pessoas que vendem garrafas de água, vendem todo tipo de snacks, vendem batatas fritas, vendem pipocas. Sim, eu vi algumas pessoas a vender pipocas. Também já vi a venderem queijadas de Sintra, que é um doce típico de Sintra. Sabes, eu recomendo pesquisares. Se estás em Portugal, vai a Sintra ou a qualquer pastelaria e pede queijada de Sintra. Queijada de Sintra. É um doce, parece um pastel, tipo pastel de nata. Tem uma forma parecida, similar shape, mas na verdade é diferente. Pastel de nata. Então, quando eu fui lá a este jogo, eu assisti ao jogo, vendiam esse tipo de coisas também. Ok? Então, depois, estava a dizer, há uma pessoa que te vai revistar. Vai revistar a tua mala para ver se tens isto. Podes entrar com uma garrafa de água assim. Às vezes, eles também revistam as pessoas assim. Revistar alguém assim. Para ver se tem alguma arma, alguma coisa que não devia estar ali. Eles fazem isto. Que é o que os polícias também fazem. Revistar para ver se tem alguma coisa ilegal, alguma coisa perigosa, dangerous. Então eles fazem isto. Revistar uma pessoa. Okay? Na tua vida em Portugal, esta palavra
é uma palavra muito específica. Revistar. Específica para isto que os polícias fazem, ou seguranças, security guards, ou estes funcionários à porta do estádio, eles revistam a pessoa, ou olham para dentro da mala para ver se a pessoa tem alguma coisa, na verdade é proibida. Okay? Depois disto, depois de passar por estas pessoas, depois de mostrar o bilhete, depois de verem que eu não tenho nada proibido, posso entrar. Se eu tenho alguma coisa que é proibido, eu não posso entrar com aquela coisa, então eu tenho de deitar fora. Deitar fora. Pôr no lixo. Put in the trash. Pôr no lixo. Porque eu não posso entrar. Então, depois de entrar, nós vamos e vamos nos sentar. Sentar. Sit down. No nosso lugar. Vamos sentar. E, entretanto, o jogo começa. Ou já começou. Se nós chegamos atrasados, acontece com várias pessoas. Pessoas chegam atrasadas. People get there late. Então, o jogo já vai estar a começar. Já começou. E nós simplesmente sentamos-nos, podemos tirar fotografias, podemos filmar, podemos comprar alguma coisa lá dentro para comer, podemos ir à casa de banho. Normal. Eu achei este estádio do Estrela da Amadora, limpo. No meu imaginário, minha imaginação, eu vejo os estádios como um lugar muitas vezes sujo, dirty, porque as pessoas não têm muito cuidado, careful, they don't take care. Então, to take care and to be careful in Portuguese is this word, cuidado, and we say with the verb ter cuidado. Ter cuidado. Então, neste caso, nos estádios, muitas vezes as pessoas não têm cuidado. Então, o lugar acaba por ficar sujo. Então, o que é que acontece enquanto estamos a assistir o jogo? A coisa que eu achei mais interessante, realmente mais interessante, é a reação das pessoas. A maneira como as pessoas gritam. How they scream. As coisas que as pessoas dizem. Things that people say. E eles têm, como nós dizemos em português, a emoção, the emotion, à flor da pele. À flor da pele means right on the surface of our skin. So they're very sensitive. E a emoção, oh meu Deus, oh my God. Especialmente quando o jogador vai para marcar golo. Golo. Score, né? Marcar golo. To score a goal. As pessoas ficam muito com muita adrenalina, né? Adrenaline. E levantam-se, stand up. E muitas vezes todas as pessoas, everyone, all the people, todas as pessoas se levantam ao mesmo tempo e gritam. E eu acho muito interessante como as pessoas ficam tão emocionadas. Emotion.
Porque se o clube delas ganha ou perde, isso não muda a vida delas. É claro que elas gostam daquele clube, por exemplo, elas gostam do Benfica ou elas gostam do Estrela da Amadora e querem que o clube ganhe. Want them to win. Mas se nós pensarmos um bocadinho, raciocinar, think through, isso não muda muito a vida deles, não é? Mas eles ficam zangados com os jogadores. Às vezes, eles ficam mesmo muito zangados. They get really mad at the players. Os jogadores. E por isso, muitas vezes, dizem muitos insultos. Insults. E muitas vezes também, very often, dizem palavrões, asneiras, swear words. Então, não são nada educados. E como eu não estou muito habituada a assistir a jogos de futebol, por exemplo, meus pais e os meus avós não tinham interesse em ir a um estádio e assistir um jogo. Então, eu nunca tinha ido. Só há relativamente pouco tempo eu comecei a ir a ver os jogos de futebol. E eu ficava assim. I was like... Ficava tipo assim. A olhar para as pessoas. E a ver como elas estavam zangadas ou felizes ou... Sabes como é? A diferentes emoções. E claro, sempre a comentar. É interessante que às vezes as pessoas dizem que se elas estivessem a jogar, fariam melhor. Se estivessem a jogar, fariam melhor. If they were the ones playing, they would do better. É muito interessante. Estamos a falar de jogadores de futebol profissionais. Mas quando as pessoas estão assim, tão zangadas, têm a tendência de dizer essas coisas também. E cada parte do jogo são 45 minutos. Primeira parte, first part, 45 minutos. Depois há uma pausa, intervalo, break. E depois mais 45 minutos, que é a parte. E durante o intervalo, durante a pausa, during the break, muitas pessoas, e na minha experiência nestes jogos, crianças tentam chegar perto dos jogadores. They try to get close to the players. Porquê? Porque neste momento eles, os jogadores, estão a sair do campo. Então ficam ali um bocadinho perto das pessoas. E sempre que os jogadores, por alguma razão, estão um pouco mais perto das pessoas, várias pessoas pedem a camisola deles. Ask for their shirt. Camisola. Ou para assinar o autógrafo. E eu reparei que muitas crianças gritavam: dá-me a tua camisola! Gritavam, they screamed the football player name. Then, dá-me a tua camisola! Give me your shirt! E outras coisas, né?
As pessoas dizem muitas coisas para os jogadores, mas na maioria das vezes eles não respondem, porque eles precisam de estar focados, concentrados no jogo. Okay? E como muitas pessoas não são simpáticas, muitas pessoas gritam palavrões, dizem asneiras, they swear words, os jogadores fingem que não ouvem nada. Os jogadores fingem. Football players pretend. Que não ouvem. They don't hear. Eles não ouvem. Não é? E o jogo continua. Quando a nossa equipa, nós apoiamos uma equipa, we support a team. Quando a equipa nós apoiamos marca um golo, então a gente grita, yeah! Golo! Nós gritamos, we scream, golo! E toda a gente fica muito, muito, muito feliz. E depois, para sair do estádio, quando o jogo termina, saímos normalmente. Quando é um jogo em que há mais rivalidade entre as equipas, the teams are really rivals. Normalmente nos jogos que nós chamamos clássicos, ou na final, a final, às vezes sair do estádio pode ser mais difícil se quem perdeu tentar fazer alguma coisa de mal aos adeptos da equipa que ganhou. Esta é outra palavra. Adeptos. If I support Estrela da Amadora, eu sou adepta do Estrela da Amadora. If I support Benfica, eu sou adepta do Benfica. Okay? Se eu sou if I support Sporting, por exemplo, Sporting ganhou a Liga de Portugal há pouco tempo. Então o Sporting é campeão, champion. Se eu apoio if I support Sporting, eu sou adepta do Sporting. Ok? E pronto. E mais um jogo. Também durante o jogo, coisa interessante, nós temos o que se chamam claques. As claques. A claque do Porto. A claque do Estrela da Amadora. A claque do Sporting. A claque. A claque é um grupo de adeptos, ou seja, pessoas que apoiam aquele clube, mas é mais específico. É um grupo organizado. Organized group. E este grupo, ou seja, a claque, nós chamamos claque, durante o jogo está sempre a gritar para incentivar os jogadores. E muitas vezes canta. Então a claque, as pessoas na claque, este grupo, tem a bandeira do grupo, a bandeira do clube, flag. A claque está sempre a cantar, always singing, sempre a saltar, always jumping, sempre a fazer alguma coisa para ajudar o clube, para ajudar os jogadores, dar este apoio emocional, emotional support. E, claro, são duas claques. Por exemplo, se o jogo é entre o Estrela da Amadora e o Porto,
as claques do Porto e do Estrela da Amadora vão estar em lugares separados no estádio. The different claques going to be separated in the stadium. Por uma questão de segurança. Security manner. Por exemplo, quando eu fui ver o jogo entre o Estrela da Amadora e o Porto, o que é que aconteceu? What happened? O Estrela da Amadora estava a ganhar e no final ganhou o jogo. Won. Então, a claque do Porto, as pessoas que estavam ali, Porto, a incentivar o Porto, não gostaram disso. Então, o que é que eles fizeram? Eles they did this, com uma daquelas coisas, caneta como exemplo, vou usar pen. Tipo fireworks, tipo fogo de artifício, eles fazem assim, tchic, e depois sai muito fumo, a lot of smoke, e eles a mandaram assim para o campo, para os jogadores. They did this, they is to throw, a mandar, or lançar. Eles a mandaram isto, com fumo, with smoke, para os jogadores no campo. Então, tudo ficou cheio de fumo. There was smoke everywhere. Fumo em todo o lado. Smoke everywhere. Smoke or smog? Agora tive essa dúvida. Em inglês, smoke, smog. É fumo. Em português é sempre fumo. The smog, the smoke, no? Smoke. Fumo. E também those things like the fireworks, like this, fazem assim. Também tem muito fumo. E por que é que eles fizeram isso? Porque a equipa deles, their team, estava a perder o jogo. Their team was losing the game. Perder is to lose, to lost, to get lost. Tudo é perder. Então, quando eles estão a perder, eles não gostam. Ninguém gosta de perder. No one likes losing. Ninguém gosta. No one likes. Não é? Então, às vezes, isso acontece. Mas é bom ir a um estádio e ver o jogo. Assistir um jogo no estádio é muito diferente de assistir o jogo pela televisão. Ver as pessoas ali, frente a frente, ver as pessoas ali dá uma sensação muito boa e real. Então, eu gostei muito de ir. Eu já fui 3 vezes, 2 ou 3 vezes, não me lembro bem, really recall times, 2 ou 3, 2 or 3, e eu gostei porque foram bons jogos, interessantes, várias coisas a acontecer, os golos, ou às vezes quase, almost, mas os jogadores tentam marcar o golo e estava quase, it was almost there, e eu acho isso muito interessante, né?
E eu vou continuar a ir a jogos de futebol. O meu marido gosta muito de futebol e incentiva-me a ir. E eu tenho gostado, por isso eu vou continuar a ir se forem jogos normais. Normal matches. Tipo, em que eu sei que não vai ser muito perigoso. I know this not be dangerous. Normal. Jogo normal. Então, eu vou lá. E que mais é que eu posso dizer sobre jogos de futebol? Eu achei interessante toda a dinâmica. Toda a dinâmica do jogo de futebol. E há uma expressão que eu gostava de te ensinar, que é de besta a bestial. A besta é uma coisa má. Besta é como um animal, uma fera. Agora de repente esqueci-me como é que é o filme. A Bela e o Monstro. The Beauty and the Beast. Beast é besta. Okay? Besta in English is beast. E bestial, it's a synonym for incredible. So it's completely opposite of besta. Mas estas duas palavras, o som, a pronúncia é muito parecida. Besta, bestial. São palavras que têm um significado completamente diferente, mas no som, na pronúncia, são parecidas. Então, há uma expressão que é ir de besta a bestial, or the other way around. Ir de bestial a besta. You go from being incredible to being a beast, or the other way around. Porquê? Isto acontece muito no futebol. Se tu jogas bem, por exemplo, tu és um treinador, you are a coach. Tu és um futebolista, és um jogador, you are a football player. Se tu jogas bem, se tu marcas golos, se tu fazes o teu trabalho bem, tu és incrível, tu és bestial. Nós amamos-te. You are incredible, we love you because you are amazing. Mas, as soon as you do something wrong, assim que fazes alguma coisa errada, automaticamente as pessoas dizem que tu és muito mau. Will automatically tell that you are very bad. So, então, no futebol, um treinador de futebol ou um jogador facilmente é muito amado ou muito odiado. As pessoas muito rapidamente deixam de gostar e passam a odiar. So in soccer and football, people they do this very fast. They love you so much, but then you do something wrong, they hate you. They completely hate you. Então, esta é a ideia de bestial a besta. As pessoas mudam, quando eu digo as pessoas no geral. As pessoas que apoiam o treinador ou o jogador. People who support the player or the coach. Elas conseguem gostar muito e de repente, suddenly, they hate. Odeiam. So they move from loving and suddenly they hate the person. Like, they switch very quickly. Trocam muito rápido. Isso acontece muito. E então, quando eu vejo um jogo de futebol e eu vejo, I see como as pessoas reagem, eu penso sempre nisso.
vai de bestial a besta. Porquê? No jogo com o Porto, está, por exemplo, o Clube Estrela da Amadora. Eu fui ver o jogo do Estrela da Amadora com o Porto. E o Estrela da Amadora jogou muito bem. Jogou muito bem. Marcou golos. O Estrela da Amadora ganhou o jogo. E ganhou, toda a gente estava contente. Os adeptos estavam contentes. Tu és o maior. You are the greatest, you are the biggest, yeah. Tu és o maior. Muito realmente a apoiar. Really supporting. Mas pouco tempo depois, noutro jogo, o Estrela da Amadora perdeu. Lost the match. Perdeu o jogo. Então, o que é que aconteceu? Não jogas nada. That's what they say. You don't play nothing. Então, when they say you don't play nothing, it means that you play bad. This nothing doesn't mean nothing. It means bad. E claro, eles disseram muitas outras coisas, muitas críticas e muitos comentários negativos. Então, quando a equipa ganha, the GOAT, you are the best. Tu és o maior. Tu és o melhor. Quando perdem, when they lose, you are the worst. Tu és o pior. São estas as dinâmicas que acontecem. Para mim, o mais interessante durante o jogo é ver o tipo de reações que as pessoas têm. Frustração, irritação, surpresa, felicidade, tristeza, isso tudo. E a maneira como as pessoas se expressam, a maneira como as pessoas reagem durante o futebol é diferente da maneira como reagem no dia a dia. Então é um lugar que tem muita emoção, a lot of emotion. É um lugar que tem muita emoção e as pessoas ficam, como eu disse antes, com a emoção à flor da pele. With the emotion on top of their skin. They get very, meu Deus. All kind of emotions. Todo tipo de emoções. Ficam muito sensíveis. Very sensitive. Não é? Ok. E agora podes dizer-me, para isto ser mais interativo, não é? Diz-me, tu gostas de ir a jogos de futebol no estádio? Ou preferes assistir na televisão em casa? Ou tu não gostas nada de futebol? Realmente não gostas de futebol? Diz-me aqui nos comentários se me estás a ver / ouvir no YouTube. Tens aqui os comentários em baixo. Se me estás a ouvir no Spotify, também tens os comentários abaixo e eu vou ler e comentar todos os comentários. E temos aqui uma oportunidade para falar em português. Claro que podes escrever em inglês and write in English, but you can take this opportunity to practice Portuguese with me. Então, escreve o teu comentário sobre este podcast, sobre este vídeo, o teu comentário sobre o que é que queres ver e ouvir aqui no futuro, novos episódios para eu fazer aqui para vocês e também sobre a tua experiência relacionada com o futebol e futebol. Então, muito obrigada
estares aqui um bocadinho comigo. Thank you so much for being here with me. This bocadinho. You know, bocadinho, it's a little bit. It's a piece. In this case, it's of time. Obrigada por te juntares a mim e vemo-nos no próximo episódio. Tchau, tchau.